Olá, Fernando Aurélio aqui. Bem-vindo à segunda aula do workshop Hackeando Vendas em TI. Fazendo uma recapitulação rápida da aula passada, eu te mostrei a urgência que existe em você mudar seu processo de vendas e do seu serviço. Te mostrei os 3 principais inimigos do crescimento do seu negócio, que são eles: ficar preso no operacional, ter medo dos clientes e delegar a parte comercial. Se você não viu a aula, volta lá na página para você ter um entendimento completo, ok? Depois de te mostrar os erros, eu sugeri que você revisse a aula e anotasse os pontos que tem para melhorar e para parar de cometê-los. Por fim, eu te prometi um processo passo a passo para fechar contratos de um jeito certo. E você vai ver agora, na aula de hoje. Mas para isso, é preciso que você limpe o cache e esqueça da forma antiga de buscar clientes, ok? Pega um papel e uma caneta e foca aqui comigo. Agora eu vou limpar a louça para a gente poder explicar alguns pontos, ok? O primeiro passo é bem simples: conhecimento técnico. Conhecimento técnico você já tem, mas seu concorrente também. Então o que te faz ser diferente? É importante que você tenha um diferencial, que você saiba mostrar para o seu cliente o que te diferencia da concorrência, tá bom? Então faça uma pergunta para você mesmo: o que te faz diferente em termos dos outros prestadores de serviço, das outras empresas de TI que existem na sua cidade, na sua região? O que você entrega mais? O que você entrega de mais valor? É importante que você anote essa resposta e fixe bem nisso para que você possa melhorar esses pontos que você já acha que faz melhor do que a sua concorrência. Na hora de você for abordar o cliente, tiver uma visita comercial, você possa usar isso de forma assertiva, ok? Eu vou fazer aqui uma pausazinha para ajeitar a câmera para a gente ir para a lousa, onde eu vou te explicar o processo dos 3 P's. É importante que vocês entendam bem, que é pesquisa, prospecção e perguntas. Eu vou te ensinar como você usar isso e lá no grupo do WhatsApp eu vou compartilhar com vocês também alguns exemplos de perguntas e alguns exemplos bem simples no PDF lá com pesquisa e também como você abordar e fazer a primeira parte de prospecção, ok? Vem comigo agora, estou ali na lousa. Olá pessoal, aqui agora na lousa. Vamos falar sobre os 3 P's, ok? O primeiro P que eu acho muito importante para que você possa mudar o seu resultado com vendas para o seu negócio é o P de pesquisa. Essa é uma das fases que eu acho mais importante para o processo de prospecção e de conversão de novos clientes, ok? O que se resume? Você vai usar muito o Google e eu uso muito o LinkedIn, mas tem outros também. Tem outros também, além desses aqui. Vamos focar nesses 2 aqui. O que se resume à fase de pesquisa? Como o próprio nome diz, é onde você vai fazer a pesquisa do seu cliente antes de você abordar uma visita comercial. O que é importante colher aqui de informação? Tentar entender, buscando no site do cliente, buscando no Google, no LinkedIn, particularidades do negócio, do segmento do cliente. Vou citar um exemplo. Você quer abordar escritórios de advocacia. Você tem que entender que a rotina de escritório de advocacia, elas têm algumas particularidades. Os advogados e os escritórios não podem perder prazos para interpor uma petição, por exemplo. Eles têm que ter a infraestrutura de TI deles bem organizada e com rápida resposta. Então, você entendendo isso, você tem argumentos na hora de você abordar esse cliente, na hora que você estiver frente a frente com ele, argumentando possível venda com ele, ok? Então, essa fase de pesquisa é onde você vai colher essas informações, seja do nicho, do segmento do cliente que você está abordando, o tamanho da empresa, tentar entender o tamanho do negócio que você vai visitar. Por exemplo, vou pegar uma empresa que eu quero muito prestar serviço para aquela empresa, eu já imagino pelo tamanho da empresa, fisicamente, que lá pode ter ali cerca de 20, 30 computadores, um exemplo. Como que eu vou validar essa informação? Eu posso ir no LinkedIn, né, para tentar saber se a empresa mantém uma página no LinkedIn, para saber se os funcionários colocam que trabalham na empresa, que tem perfil lá. Eu posso também usar o Google, fazer uma pesquisa com o nome da empresa. Nessa pesquisa eu posso achar, e com certeza sempre eu consigo achar algum tipo de informação nesse sentido, informações como o diretor comercial, o dono da empresa, o CEO da empresa. Isso, pequenas e médias empresas já têm essas informações, tá? E podem acreditar, as micro também já estão usando essas ferramentas, popularizando essas ferramentas dentro dos seus ambientes. Então, a fase de pesquisa você vai conseguir validar isso muito bem, ok, pessoal? Então, foque em Google, LinkedIn, fazendo uma análise no site do cliente, ok? Uma análise no site do cliente. No site você vai conseguir muita informação,
nome da empresa, o que ela faz, o que ela trabalha. Então, como eu citei o exemplo do escritório de advocacia, tem outras áreas também que tem que seguir algumas regras das associações de classe, como os advogados têm o AB, os médicos têm o CRM. Então, essas, no geral, por exemplo, as clínicas médicas têm que aderir ao prontuário eletrônico. Então, você já sabe que tem aquela particularidade. Então, você pode entrar com uma solução de cloud, você pode entrar com uma solução de servidor boa nesse cliente, uma solução de segurança digital, antivírus, backup em nuvem, redundância. Então, tudo isso você vai descobrir na fase de pesquisa, ok? Então, foque bem nisso aqui. Esse é o primeiro P. Nós vamos agora para o segundo P, ok? O segundo P é prospecção. Prospecção. Então, primeiro P, pesquisa. Segundo P, prospecção. O que se resume a prospecção? É a prospecção propriamente dita. É você pegar o telefone, fazer a ligação. Você já fez a pesquisa, fazer a ligação. Eu tenho um processo muito particular aqui, que também foi feito na Salesforce, que é uma maior empresa de CRM do mundo hoje, que é uma empresa americana, que é o seguinte: a gente costuma fazer o Cold Call 2.0, que é uma prospecção inversa. Primeiro eu entro em contato com uma mensagem, seja via LinkedIn, via Facebook ou Instagram, e depois eu entro com uma ligação, ok? De preferência e-mail, tá, pessoal? Porque quem é decisor da empresa usa mais o e-mail. As pessoas, gerente, o dono da empresa, vai usar mais e-mail. Então o primeiro passo é, como a gente faz aqui e tem sucesso, é e-mail. Primeiro passo. Segundo passo, a ligação. E o terceiro passo é o WhatsApp. Ok? Vou explicar isso aqui. E-mail. Então, com um script bom, um script legal, você entra em contato por e-mail, manda um e-mail, a mensagem para os seus leads. O importante na prospecção é você estabelecer uma rotina. Então você estabelece uma rotina, todos os dias, num determinado horário, você se programa para poder fazer as prospecções, ok? Então você vai, manda os e-mails. No dia posterior ao envio dos e-mails, o e-mail tem que ter um assunto que seja relevante, o script tem que chamar a atenção e mostrar um possível problema que aquela empresa tem, que você levantou na pesquisa, onde você tem a solução para aquele problema, ok? Esse é de forma sucinta o que tem que ter na mensagem de e-mail. Depois lá no grupo do WhatsApp eu vou colocar para vocês um exemplo de script genérico para que vocês possam adaptá-lo à realidade do negócio de vocês, beleza? O script vai ser um script para e-mail, tá? Para vocês enviar a mensagem. Então, tendo isso, após o envio do e-mail, um dia depois, geralmente, 24 horas depois, a gente entra em contato com ligação. Então você estabelece também a sua rotina para fazer as ligações e você faz a ligação, sendo bem claro, franco, direto com a secretária, vai te atender. Você vai falar: olha, eu sou o Fernando, eu enviei um e-mail falando sobre a segurança de dados da empresa de vocês aí ontem para o senhor Geraldo, e eu queria saber se o senhor Geraldo pode falar comigo um pouquinho, ver se ele gostou do e-mail que eu enviei, o que ele entendeu da situação e do problema que eu posso resolver para vocês, garantindo para vocês uma continuidade melhor dos seus negócios, uma segurança maior. Eu queria saber como que foi a receptividade do e-mail dele. De forma sucinta, eu vou passar um script para vocês também lá no grupo, beleza? Feito isso, a secretária vai confirmar o e-mail recebido e vai possivelmente passar para o prospect, ok? Depois dessa fase, é lógico, você vai ter volume aqui, né? Então, o ideal que eu falo é pelo menos 20 por dia. 20 por dia. Passando isso aqui, alguns vão falar não, muitos vão falar não, outros vão falar sim, beleza? Você vai falar com a pessoa e vai tentar marcar uma visita. Ok? Nessa fase aqui, talvez na fase de pesquisa, no primeiro P, você já conseguiu até o telefone do seu contato. Você pode conseguir, de repente o Instagram dele tem um contato dele, LinkedIn, você pode conseguir. Nessa fase aqui também, na ligação, se a secretária tiver com um file muito alinhado, você pode solicitar para ela um contato de WhatsApp, onde você pode mandar materiais adicionais da sua solução, um PDF, um PowerPoint, um folder, flyer, ok? Então você pode solicitar também para a secretária um WhatsApp, onde você pode mandar mais documentos, mais materiais do seu negócio para o seu prospect, ok? Se caso aqui, nessa fase 2, no segundo passo, a secretária não te passou,
você pode vir por de baixo, no WhatsApp, ou voltar no de cima, enviando um novo e-mail para o cliente. Falando, olha, tentei falar ontem com o senhor, liguei, a secretária Denise me atendeu e por algum motivo o senhor não pôde me atender, mas eu quero saber se tem sentido para o senhor ter uma solução de TI assim, 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 aí você vai explicar seu produto, o que resolve na empresa dele, ok? Muito simples, prospecção é dessa forma que a gente faz, sem muita firula, tem que ter volume, né, diário, é importante fazer todos os dias, até que você crie uma rotina diária de prospecção, e pode começar com 5, depois evolui para 10, até chegar no mínimo a 20 prospecções diárias, ok, pessoal? Vamos agora para o terceiro e último P, ok, pessoal? O terceiro e último P é perguntas. Vocês vão entender a importância de saber fazer perguntas. Algum tempo atrás eu li um livro muito interessante chamado Spin Selling, do Jack Hackmer, um escritor, cientista americano, onde ele estudou toda a parte econômica e como as empresas faziam vendas de produtos de valor agregado muito alto, que seriam chamadas de vendas complexas. Toda venda que envolve mensalidade, que envolve um serviço muitas vezes intangível, como é a prestação de serviço, ela é considerada uma venda moderada e complexa, ok? Então é importante, o que eu vou explicar para vocês aqui é o passo a passo do processo do Jack Hackman, que é a que eu uso aqui também, que é o processo SPIN. Deixa eu diminuir aqui, não vai conseguir aparecer no vídeo aí, tá? SPIN. Então seria, primeiro é situação, perguntas de situação, vou explicar cada um. O segundo é perguntas de problema. Terceiro, perguntas de implicação. E quarto, perguntas de necessidade. Eu vou colocar para vocês também lá no grupo, depois do vídeo, um exemplo de cada pergunta dessa que você pode fazer baseado na nossa área, ok? Pergunta de situação. A pergunta de situação nada mais é as perguntas que você vai fazer quando você estiver de frente para o seu prospect, de frente para o seu possível cliente. Você vai fazer as perguntas que é tentando entender o cenário do cliente, tentando entender a situação que o cliente está vivendo nesse momento. O que seria isso? Saber quantos computadores ele tem, quais os problemas que ele está enfrentando atualmente com o prestador de serviço de TI, caso ele tenha um, ou com um funcionário, caso ele tenha um. Se ele não tem, que tipo de problema ele está tendo, qual é a situação de momento, como que a empresa dele está funcionando com a TI atual. Entendeu? Então a pergunta de situação, como o próprio nome diz, é fazer perguntas ali no momento, onde você vai entender o que o cliente está vivenciando. Por exemplo, se eu estou de frente para o prospect, eu vou perguntar assim, olha, seu Geraldo, conta um pouquinho mais, como que está o acesso à internet dentro da sua empresa hoje? É tudo liberado? Você tem, todos os funcionários acessam o que quiser na rede? Você tem antivírus corporativo, licenciado? Como que está o licenciamento das máquinas? Então tudo isso é pergunta de situação, ok? Então você vai entender o cenário do cliente, beleza? Perguntas de problema. Aqui já começa a ficar melhor a coisa. A pergunta de problema é o seguinte, então você vai fazer perguntas para o seu prospect para que ele possa imaginar que aquilo vai gerar algum problema para a empresa dele. Muitas vezes o seu lead, o seu prospect ali, ele não tem noção de que tem um problema na empresa dele. Então quando você fez a pergunta de situação, uma leva a outra e ela tem uma sequência lógica. Tá? Então aqui seria a primeira, você nunca começa fazendo pergunta de necessidade, você nunca começa fazendo perguntas de implicação e nem de problema. Primeiro é a situação, depois o problema, elas têm uma ordem lógica. Então, as situações que tem um exemplo de problema seria o seguinte, quando ele te respondeu se todo mundo tem acesso à internet livremente, ou seja, todo mundo acessa, você começa a fazer perguntas de problema. Então você fala, não, beleza, seu Geraldo, mas já que todos os seus funcionários têm acesso à internet irrestritamente, você concorda comigo que muitos dos seus funcionários podem estar acessando, por exemplo, serviço de streaming, o que carrega a sua rede, deixa a rede lenta, pode implicar em outros colaboradores que estão tentando executar seu serviço de forma correta. Você pode, por exemplo, ter implicações, pode ter problemas com um vírus, né, deixando tudo aberto, né, não tendo controle de nada, perdendo produtividade. Você tem noção disso? Você tem real consciência de que liberar a internet para todos os seus colaboradores de forma irrestrita pode gerar problema para o senhor? Gente, isso é um exemplo, tá? Você vai basear suas perguntas de problema muito na situação.
E isso é prática, tá? Lógico que nas primeiras visitas você não vai você não vai conseguir fazer isso de forma instantânea. Mas à medida que você vai praticando é que você vai pegando isso. Então por isso que é importante manter o nível de prospecção, manter uma rotina de prospecção. E quanto mais gente entrar no funil, mais você vai ficando esperto, vai ficando craque em fazer isso aqui. Então pergunta de problema explicado, ok? Vamos para perguntas de implicação. Na hora que você identificou e fez o seu prospect entender que aquela situação que ele está pode ser um problema para a empresa dele, você começa a fazer uma pergunta de implicação. Aí, as perguntas de implicação e problema, elas têm muita semelhança, tá? Então, ele falou para você, nossa, realmente, o que você está me falando tem sentido, Fernando. Deixar a rede liberada para todos pode encarretar em produtividade no meu negócio, né? Aí você começa a pergunta de implicação. Você fala assim, então, tá, seu Geraldo, já que o senhor me falou que a situação é essa e o problema está identificado, o senhor concorda comigo que continuar persistindo nessa situação, gerando improdutividade, o senhor está perdendo dinheiro? Porque o seu funcionário improdutivo, ele custa X horas para você, né? Então, se a sua secretária está lá acessando Netflix, está acessando outro serviço de streaming, no horário que ela poderia estar fazendo uma planilha, fazendo algum trabalho, ela tá tendo uma vazão de dinheiro aí, né? Uma evasão de dinheiro dos seus cofres, né? Porque você está pagando o funcionário e ele não está executando a tarefa direito. Então, você chega na pergunta de implicação. Essa pergunta é muito semelhante com a de problema, só que ela tem um viés diferente, ela tem alguns verbos que você usa que soam diferente. Você tem que ir direto, principalmente na nossa área, tocar no bolso do cliente, mostrar para ele que ele está tendo prejuízo, que aquela situação, se continuar permanecendo daquela forma, vai gerar desconforto financeiro para ele. E aí, nessa hora que você começa a converter o lead para você. A partir desse momento, você vai para a pergunta de necessidade. A pergunta de necessidade é o seguinte: o cliente já entendeu a situação, ele já percebeu que tem um problema e você já implicou ele que esse problema ele tem que ser resolvido. Aí você parte para o checkmate, que é a pergunta de necessidade. A pergunta de necessidade é onde você vai virar para ele e vai falar assim: então tá, nós já concordamos que essa situação não é ideal, você tem um problema aqui na sua empresa e que isso está fazendo o senhor perder dinheiro. Tá? E o que você acha se eu te apresentar uma solução que ela vai resolver esse problema para o senhor, deixando a sua rede mais segura, economizando dinheiro e fazendo seus funcionários a trabalhar mais? Isso faz sentido para o senhor? Isso vai fazer bem para o seu negócio? Então a pergunta de necessidade ela é afirmativa. Você faz uma pergunta, mas ao mesmo tempo você já confirma ela no final. Então você já mostra para o cara que necessita daquilo. E aí, meu amigo, venda dá certo. Beleza? É isso, pessoal. Esses são os 3 P's. Eu aconselho, por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, eu aconselho que vocês revejam essa aula, né? Anotem tudo e tirem dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos de perguntas dessas aqui, certo? E também vou compartilhar com vocês um script lá no grupo. Quem não está no grupo, se inscreve lá, vai pro grupo, me chama no direct no Instagram, mas vai pro grupo que lá a gente está compartilhando muitas informações bacanas. Beleza? Até o vídeo 3. Um abraço!